Vamos para a questão 12. A 11 a gente fez, né? A gente fez a 11? 12. Através de decreto municipal, um prefeito concede uma isenção do IPTU para moradias urbanas com área inferior a 70 metros quadrados, pertencentes a aposentados que não disponham de outra propriedade no município. Nesse caso, a isenção concedida, bom, a gente não precisa nem falar disso para você já ver qual é o problema. Uma isenção foi concedida em relação ao IPTU por um prefeito através de um decreto municipal. Qual é o conceito de isenção? O que é uma isenção? Uma isenção, diz o Supremo, deixa eu pegar aqui. Uma isenção, diz o Supremo Tribunal, é uma dispensa legal do pagamento do tributo devido. O conceito de isenção é esse. E a gente vai falar um pouco de isenção quando a gente trabalhar a diferença entre isenção e imunidade. A isenção, sobre a ótica da jurisprudência do Supremo, olha o conceito, é a dispensa, ao termo, legal do pagamento de um tributo devido. E a FCC adora a diferença entre imunidade e isenção e vai lhe colocar uma série de questões que vão trabalhar com essa diferença de o que é imunidade, qual é o conceito de imunidade, o que é isenção e qual é o seu conceito. É uma dispensa legal do pagamento do tributo devido. O que é uma isenção em termos tributários? A isenção é um fenômeno, ela é em essência um benefício fiscal que está sempre prevista em lei, seja porque assim estabelece o CTN, seja porque isso deriva do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Se você abrir a sua Constituição no artigo 150, parágrafo 6º, a Constituição vai dizer que subsídios, benefícios fiscais, isenções serão concedidos através de lei específica. Então, toda isenção necessariamente está na lei. Ela é um benefício fiscal que funciona da seguinte forma. Vejam. Ocorre o fato gerador. O fato gerador, ele faz surgir uma obrigação tributária. Essa obrigação tributária, ela surge num primeiro momento não individualizada. Como assim? Pense comigo. Ocorreu o fato gerador do imposto de renda. Alguém auferiu renda. Como consequência, surge uma obrigação tributária. Você tem que pagar o imposto de renda. Mas quando essa obrigação surge, ela surge não individualizada. Eu preciso quantificar, individualizar essa obrigação. Eu preciso estabelecer qual é a base de cálculo. Eu preciso estabelecer qual é a alíquota. Eu preciso dizer quem é o sujeito passivo. Quem é que paga, como paga, quando paga. Eu preciso individualizar o dever de pagamento. Essa individualização desse dever de pagamento é feita através de um procedimento que a gente denomina de lançamento tributário. Se você abrir o seu código no artigo 142, quando ele fala de lançamento, ele diz o seguinte, olha para cá que é simples. O lançamento é o procedimento através do qual a autoridade competente constata que ocorreu o fato gerador, que dele surgiu a obrigação tributária e determina a matéria coletável. O que é que significa determinar a matéria coletável? Diz quanto deve ser recolhido. E para determinar a matéria coletável, ele define a base de cálculo e a alíquota. Me diz quem é o sujeito passivo. E, se for o caso, aplica a penalidade. Isso é o lançamento. É o procedimento através do qual eu individualizo essa obrigação. O Código diz no artigo 142 que esse lançamento ele tem duas características fundamentais. É bom que a gente já revise e antecipa. Ele é necessariamente um ato privativo da autoridade competente. Ninguém, a não ser a autoridade competente, lança. Então, só a autoridade competente realiza o lançamento. O lançamento é um ato privativo da autoridade competente. E ele é necessariamente um ato vinculado dessa autoridade competente. Se ela constata que houve fato gerador e que dele surgiu a obrigação tributária, ela não pode optar entre individualizar ou não individualizar, entre lançar ou não lançar. O procedimento de lançar é um procedimento vinculado nos termos do artigo 142. Quando a autoridade competente lança, ela faz surgir, então, o crédito tributário. O que é o crédito tributário? É aquela obrigação agora quantificada.
Agora é individualizar. Agora eu sei exatamente quanto eu devo e a quem eu devo. E aí o sujeito ativo, que é o titular desse direito de crédito, ele vai promover a cobrança. Então a função do lançamento é constituir o crédito. É por isso que quando você vai para o conceito do artigo 142, ele termina lhe dizendo: a autoridade competente verifica que houve fato gerador, que surgiu a obrigação, individualiza tudo, define a base de cálculo, a alíquota, o sujeito passivo, se for o caso, aplica a penalidade, e assim, o fazendo, ela constitui o crédito. O lançamento tem uma natureza constitutiva. A sua função é promover a constituição do crédito. Diz aí o artigo 142. Ele constitui o crédito. O que é a isenção? É o fenômeno através do qual... Deixa eu pegar outra cor aqui. É o fenômeno através do qual, ocorrendo o fato gerador e surgindo a obrigação, antes da autoridade competente lançar, ou seja, antes dela realizar o procedimento de lançamento, aqui, antes que o lançamento aconteça, o ente competente, em regra, para instituir o tributo, então imagina aqui que eu estou falando imposto de renda, a União, edita uma lei, a lei de isenção. E através dessa lei, o ente competente diz o seguinte: olha, ocorreu o fato gerador e obrigação. Eu podia lançar se eu quisesse, eu podia constituir o crédito, mas através dessa lei eu vou optar por não fazê-lo. Embora eu pudesse constituir o crédito tributário, na prática eu não vou constituir. Eu vou dispensar o sujeito passivo do pagamento desse tributo. Mas eu dispenso esse sujeito passivo do pagamento de um tributo que, a princípio, é um tributo devido. Por que o tributo é devido a princípio? Porque ocorreu fato gerador. E se ocorreu fato gerador, a autoridade competente, a princípio, ela podia ter constituído o crédito se ela quisesse. A norma de isenção, portanto, ela vem para dizer que o lançamento não vai acontecer, mas que ele não vai acontecer por opção da autoridade competente, porque se ela quisesse, tendo ocorrido o fato gerador, ela podia ter promovido a constituição. Em conceito, a isenção é sempre um benefício fiscal que tem que vir em sede de lei em sentido estrito. É por conta disso que, quando o Código fala da isenção, ele diz que a isenção é uma hipótese de exclusão do crédito. Por que a isenção é uma hipótese de exclusão do crédito? Porque com a superveniência da lei de isenção, eu vou excluir essa etapa final de promover a constituição do crédito tributário. Eu não vou constituir o crédito, eu vou excluir a constituição, o procedimento de formalização. Nisso, todo mundo entendeu? A isenção é absolutamente diferente da imunidade. Qual é a diferença fundamental entre a imunidade e a isenção? A diferença fundamental é a seguinte, veja, na isenção sempre ocorre fato gerador e surge a obrigação. Se sempre ocorre fato gerador e surge obrigação, na isenção eu estou falando de uma situação em que eu tenho incidência tributária. O direito tributário incide e ocorreu o fato gerador. Aquele fato que está acontecendo no mundo concreto, ele é relevante para o direito tributário. O ente político podia tributar se ele quisesse, podia lançar e podia constituir, mas ele opta por não fazê-lo e, para tanto, ele edita a lei de isenção. Na imunidade é diferente. Na imunidade eu tenho uma circunstância, vejam, na qual, a princípio, vamos colocar aqui, eu posso vir mais para cá? Posso. Tem a marcação no chão. A primeira coisa importante quando a gente fala de imunidade é você saber que a imunidade é uma espécie de não incidência tributária. A imunidade é sempre uma espécie de não incidência. Eu falo no direito tributário na existência de uma não incidência pura e simples e de uma não incidência que eu denomino de imunidade. Se eu estou falando em não incidência, eu estou falando de um fenômeno ou de uma situação na qual a norma tributária não se aplica. Não incidência, a norma tributária não se aplica.